ciência é tudo aquilo que se estuda para desenvolver alguma forma de facilitar a vida e a saúde das pessoas. Ciência é o estudo, né? Estudar as coisas, a sociedade, o ser humano, entre outros. Ciência é o que vemos e o que não vemos, né? Então, ela basicamente, ela está intrínseca entre nós, né? Então, é muito importante. Não tenho como descrever em milhares de palavras. Para mim, ciência envolve tudo. Pesquisa sobre medicamentos, ainda mais da minha área, que a gente trabalha em farmácia e estuda farmácia, né? Ciência envolve tudo. A maneira como se pensa a ciência, se pensou muito a ciência durante o século XX, né? É uma ciência muito mais marcada, voltada, né, para a área de exatas, área biológicas, as áreas médicas, né? Então, assim, esse conceito hoje de ciência, ele é ultrapassado, porque a ciência, ela é muito mais complexa do que isso. A palavra ciência é de origem latina, que significa saber ou conhecimento. Ela representa todo o conhecimento conquistado por meio de estudo ou prática. E contrariando o que muitos pensam, seu campo de atuação engloba variados saberes, os quais sempre são validados por meio de investigações técnico-científicas. Para a gente poder pensar vários campos da ciência, né, talvez a gente precisasse até chamar ciências, né, e não só ciência, não existe só uma ciência, são vários tipos de ciências, né? Então, por exemplo, se você está falando da violência, né, é mais interessante trazer os campos do conhecimento para poder tentar entender, né? Então, a ciência comportamental, as ciências econômicas, as ciências políticas, né? Então, quer dizer, você vai trazendo vários campos que possibilitam você entender os fenômenos. Existem vários tipos de ciência. Temos as contábeis, as exatas, da natureza, da saúde, as sociais aplicadas, de comunicação, as humanas e a biológica. Essa última, a tão famosa ciência biológica, é a que mais se destaca e é que, geralmente, as pessoas se referem quando falam sobre ciência. Então, por exemplo, você vê uma matéria que está evocando ciência, né? Geralmente são as cores frias, né, que aparecem, geralmente colocam um tubo de ensaio, alguma coisa assim, para dar a ideia de que está falando de ciência. Então, os meios de comunicação, eles acabam reforçando muito essa ideia de que a ciência ela está atrelada à ideia de laboratório, ela está atrelada à ideia de áreas mais duras, né? Então, assim, é importante o próprio jornalista, o próprio comunicador, ele entender que ele está produzindo também ciência. E muitas vezes ele não percebe isso, ele acha que quem produz ciências é aquele indivíduo que está lá dentro de um laboratório. Pegando aí a mídia, né, vai colocar a figura do cientista como sendo uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que está fora de um contexto social, uma pessoa que está mais é descompensada, né? Quando isso é um absurdo, é um estereótipo, né? Mas é claro que isso é só um estereótipo de muito mau gosto, e que, na verdade, os cientistas de todos os ramos são super importantes, inteligentes e nos ajudam diretamente com suas pesquisas e conhecimento. Inclusive, o conhecimento científico é construído a partir de constatações e estudos práticos, ou seja, nada da ciência é baseado em intuições ou em achismos. Tudo é comprovado seguindo uma metodologia. Mesmo assim, temos o senso comum, que é o conhecimento adquirido pela humanidade devido às experiências e observações do mundo. Assim, as pessoas muitas vezes absorvem informações e passam adiante, contrariando o conhecimento científico. É muito triste quando isso acontece. Eu vou citar novamente a pandemia, mas eu trabalho com vírus desde 2019
Eu fiz minha iniciação científica com virologia e quando a pandemia entrou, eu ficava, olha só, eu acho que as pessoas vão reconhecer melhor a ciência, então era meio que um uau, será que vem aí esse momento de alegria para a ciência? Mas na verdade não veio. O que veio foi totalmente contrário, então pessoas espalhando desinformação, elas acham que elas sabem mais porque elas têm 60 anos e você tem 24 e às vezes elas não têm conhecimento nenhum nessa área, então isso é muito triste e é muito triste perceber isso tão próximo a mim. A ciência é um patrimônio, deve ser vista como um patrimônio mundial, né? A ciência tem muitas benesses, mas também a ciência, ela não está acima do bem e do mal, ela não é aquela coisa assim, olha, como foi colocado, né? 80, né? Então, assim, esse 8 seria o quê? Aqueles que receberam o nome de negacionistas, né? Eu até falo, olha, eles na verdade, eles nem são negacionistas. Eles fazem uma coisa que é pior, que é a falsa ciência. Esses são alguns casos bizarros de falhas na Matrix. Falhas na Matrix são algumas situações que conseguem provar que vivemos em uma simulação. Provas de que as falhas na Matrix são reais. Reparem nesse homem que viajou no tempo para avisar ele mesmo de que ele seria atingido por um negócio gigante de metal. Mas repare bem, eles não negam a ciência, eles pegam resultados equivocados, errados, e colocam como pensamento científico. Conforme o Carl Sagan, é pior do que negar a ciência, porque cria na cabeça de quem está ouvindo de que aquele pensamento tem uma fundamentação. Olha, realmente, se fosse COPS, eu saberia, mas CAPS eu não faço ideia. Boa pergunta, eu não sei te falar. No que eu sei, é uma instituição que faz trabalhos para pessoas com deficiências psicológicas, mentais. Bom, ambas são agências de fomento, então elas são responsáveis pela pesquisa, pela divulgação científica e também pelo pagamento de bolsas a cientistas. As duas são oferecidas pelo governo, então é algo que tem na nação inteira, no Brasil inteiro. Porém, uma é ligada ao MEC e a outra não. A CAPES é ligada ao MEC e a CNPq não. Uma breve observação. As agências de fomento são instituições com o objetivo de regulamentar as bolsas, que por sua vez liberam uma verba para que as pesquisas científicas sejam realizadas e toda a sociedade possa desfrutar dos resultados. Eu acho que a divulgação científica, ela pressupõe a construção de conhecimento e como esse conhecimento ele chega de uma maneira mais compreensível para a população. Se uma pessoa acaba tentando ler um artigo científico, provavelmente a compreensão vai ser zero. Então isso é muito difícil, também a maioria é em inglês. Isso atrapalha muito, principalmente no Brasil, que a gente não tem a população toda com um nível básico de inglês. Então, o papel da divulgação científica é fazer com que a informação ela possa ser acessível para todos. É aquilo que é chamado de democratização da ciência, né? É a possibilidade de fazer com que qualquer pessoa tenha elementos para poder entender o que se é colocado. Hoje em dia tem uma maior divulgação científica em redes sociais, eu acho que isso tende a melhorar. Então, as pessoas tendem a entender de uma forma muito mais fácil e ter acesso a muito mais a divulgação científica do que em outras épocas que essas redes sociais não eram utilizadas para isso. Por exemplo, se você quer falar de física quântica, né, a dona de casa que tem ali talvez o operário que tem ali o ensino fundamental, ele tem o direito de conhecer. E o mais interessante é que muitas vezes a ficção científica faz isso muito mais de maneira eficiente do que a própria escola, né? Do que a própria mídia, pegando aí o jornalismo. E cabe ao comunicador, cabe ao educador passar para eles, né? Para essas pessoas, o que significa aquilo? O que significa a física quântica? E eu acredito que uma coisa que a ciência falha é exatamente nessa parte de melhorar o que está escrito no artigo para que a população consiga entender.
Isso é uma coisa que eu vejo que o pessoal que está entrando hoje na ciência prega bastante. E o que eu vejo hoje em dia também é que está crescendo o número de pessoas que tentam divulgar esses trabalhos em redes sociais de uma forma muito mais simples, tentando levar um conteúdo que muitas vezes é mais aplicado para uma área ou algo que é muito importante, que as pessoas deveriam saber, de uma forma mais divertida e mais fácil de entender. Em relação a locais, o que eu vejo estando numa universidade pública é que tem muito a melhorar. Eu vou falar isso mais pessoalmente, assim, mas em relação à minha experiência pessoal, meu laboratório ele não está 100% assim, com os melhores equipamentos, falta muita coisa ainda. Tem muitos equipamentos que eles são de uso comunitário, então vários laboratórios usam, e aí quanto mais pessoas você tem usando o mesmo equipamento, mais fácil é acontecer algum problema, quebrar ou de repente colocarem numa configuração errada e você perdeu o seu experimento. Então isso é realmente muito ruim. Às vezes falta água nesses prédios. Enfim, tem muito a melhorar na infraestrutura como em geral. Segundo dados coletados pela UOL, a média anual de bolsistas do CNPq caiu de 88,9 mil no governo Dilma Rousseff e Temer, de 2015 a 2018, para 73,3 mil na atual gestão. Isso equivale a uma queda de 17,5%, e a CAPES também registrou uma desvalorização, registrando uma queda de 16,2% de bolsistas contemplados. Desses números, em 2021, foi registrado o menor investimento desde 2013, ficando abaixo de R$1 bilhão. A bolsa seria o salário do cientista, então você recebe uma quantia. Se você recebe CAPES ou CNPq, para mestrado R$1.500, para doutorado R$2.200 e para iniciação científica, se eu não me engano, R$400. E esse dinheiro é para você se alimentar, para você pagar suas contas, gastar com lazer. A importância da ciência é que ela nos esclarece algo que fica ao nosso desconhecimento, aí depois que ela nos traz a claridade daquilo que a gente tanto tem dúvida, né? Tipo, quando gera doenças, esse negócio que eles vão pesquisando. Por conta da vacina, né, pandemia, aí desenvolvimento do medicamento, tanto da vacina quanto do tratamento da pandemia, da Covid. Bom, a importância da ciência, ela continua mesmo, a ciência é extremamente importante. Agora, as pessoas, elas continuam não dando importância, o governo continua não dando importância, e isso é muito grave. A gente pode visualizar pela situação que a gente teve atualmente na pandemia, mas a importância realmente ela continua mesmo. Bom, as ciências sempre foram e sempre serão importantes para a nossa sociedade, mas é nítido que nos últimos anos elas foram mais discutidas e evidenciadas. Claro que, como vimos, ainda tem muito a melhorar, tanto dentro dos assuntos científicos, quanto a visão que as pessoas têm sobre cada campo. Assim, entendemos que a ciência é conhecimento e tudo em nossa volta depende dela. Entendemos sobre sua divulgação, a influência das mídias e redes sociais sobre ela e ainda os estereótipos que ela carrega. Dessa maneira, finalmente conseguimos compreender o quão único e persistente é cada ramo e que devemos lutar, reconhecer e agradecer a nossa cara amiga ciência.